No mundo do futebol, a lenda de Zlatan Ibrahimovic foi construída sobre a ideia de que não havia desafio, adversário ou força da natureza capaz de fazê-lo recuar. Ele era o leão, o rei do esporte, um homem que andava em campo como se fosse o único ser vivo, intimidando os zagueiros, esnobando a imprensa e redefinindo a arrogância como uma forma de arte. Faixa preta em taekwondo, Zlatan não conhecia o medo, ele era o medo. Ele nunca se curvou, nunca hesitou e jamais admitiu derrota. Essa é a lenda que ele vendeu ao mundo. Mas e se houvesse um pequeno, quase imperceptível ponto fraco nessa armadura? E se um único homem, por um breve e violento instante, tivesse forçado o leão a recuar? Não com palavras ou jogadas espetaculares, mas com uma força silenciosa e assustadora. Quem foi o jogador que, segundo um dos seus próprios companheiros de equipe, fez o invencível Zlatan Ibrahimovic sentir medo pela primeira vez? A resposta está em um nome que poucos associam a ele: o Gucci O'Neill. A história nos leva de volta a 2011, aos campos de treino do Milan. O clube no meio de uma campanha que o consagraria como 18º campeão da Liga Italiana. Era o palco ideal para a personalidade de Ibrahimovic. Ele havia chegado para ser o líder e, como de costume, não desperdiçava uma oportunidade de mostrar quem mandava. Ibrahimovic não era apenas o artilheiro, era a autoridade máxima do vestiário, e sua presença impunha respeito. Ele provocava seus companheiros, entrava forte nas divididas e, em sua mente, todos os outros estavam lá para servi-lo ou serem superados por ele. Foi nesse ambiente de estrelato e ego inflado que Zlatan encontrou um tipo diferente de adversário. O Gucci O'Neill, um zagueiro americano, era o oposto do sueco. Com mais de 1,90 e uma massa muscular que parecia esculpida em granito, O'Neill era uma força da natureza por si só. Mas ele não precisava gritar sobre isso. Sua força não era manifestada em provocações, mas em uma postura calada, focada e assustadoramente séria. Enquanto Ibra usava a boca para intimidar, O'Neill usava a presença. A tensão entre os dois era uma corrente elétrica invisível, mas todos os jogadores sabiam que uma colisão era inevitável. A sabedoria popular diz: remédio de doido é um doido e meio. Essa frase jamais se encaixou tão bem em uma situação. O confronto aconteceu durante uma sessão de treino, um dia em que os jogadores do Milan nunca esqueceriam. A bola foi disputada e o inevitável aconteceu. Zlatan Ibrahimovic, frustrado com a falta de sucesso em passar pelo muro que era O'Neill, decidiu colocar um ponto final na disputa de maneira agressiva. Em um movimento que surpreendeu a todos, ele deu uma tesoura por trás nas pernas do zagueiro americano, uma jogada totalmente desleal e perigosa. O'Neill não caiu no chão, ele mal se moveu. Sua reação foi instantânea e terrivelmente calma. Sem dizer uma palavra, o zagueiro americano, descrito por Alexandre Pato, que presenciou toda a cena como uma espécie de monstro, se virou e encarou o sueco. A calma em seu rosto era mais aterrorizante do que qualquer grito. Ele agarrou Ibrahimovic com as duas mãos. O que se seguiu não foi uma briga de empurrões, mas uma cena de pura luta física. O'Neill, demonstrando uma força descomunal e uma técnica precisa, aplicou uma espécie de golpe de judô que deixou Zlatan sem reação. Em um instante, o gigante sueco, acostumado a derrubar defensores, estava no chão, completamente imobilizado. O'Neill o pegou em um mata-leão, um estrangulamento. O rosto de Ibrahimovic, que sempre carregava uma expressão de escárnio, agora mostrava pânico e surpresa. Os outros jogadores, paralisados pelo choque, assistiram à cena. Ninguém ousou se aproximar imediatamente. O'Neill tinha a luta vencida, o punho levantado e o rei em sua mercê. Ele estava a um passo de desferir o golpe final e humilhar Ibrahimovic de uma forma que o futebol nunca tinha visto. Mas O'Neill não o fez. Esse foi o momento mais crucial de toda a história. Ele inexplicavelmente parou, soltou Ibrahimovic e, sem dizer uma única palavra, se levantou e caminhou em direção ao vestiário. A demonstração de poder foi completa e assustadora. Pato, em seu relato, revelou que aquele ato de autocontrole de O'Neill teve um impacto profundo e duradouro. O zagueiro americano mostrou que não apenas poderia vencer a lenda, mas também que não precisava fazê-lo para provar seu ponto. A sua força era tão evidente que não precisava de finalização. A partir desse dia, o comportamento de Ibrahimovic mudou. A partir desse dia, Ibra tinha medo de O'Neill, revelou Alexandre Pato.
O sueco, que nunca havia se calado ou evitado um confronto, passou a evitar o zagueiro nos treinos. As provocações pararam. As divididas violentas cessaram. O homem que se gabava de sua invencibilidade havia encontrado um adversário que o silenciou. Não com um soco, mas com a ameaça de um. A luta física durou apenas alguns segundos, mas a vitória psicológica de O'Neal durou para sempre. Ibrahimovic, anos depois, tentou reescrever a história, afirmando que a briga o deixou com costelas quebradas e que O'Neal havia chorado. Mas para aqueles que estavam lá, a versão de Pato é a que se mantém. A lenda de Zlatan se chocou com a realidade de Augusto e O'Neal. E pela primeira e única vez, o sueco sentiu algo que ele nunca esperou sentir. A história dessa briga é um lembrete de que mesmo as figuras mais imponentes e confiantes podem ser confrontadas por uma força que transcende a fama e o talento. O'Neal, um jogador que nunca teve o mesmo brilho midiático que Ibrahimovic, cimentou seu lugar na história do futebol com um único, dramático e silencioso gesto. Ele não apenas se defendeu, ele se impôs e por um momento fez o leão temer.